Sabe, quando a gente ouve a palavra parábola, eu acho que para a maioria das pessoas a resposta é, assim, quase automática, né? Com certeza. A gente pensa logo em Jesus, nos evangelhos, talvez na história do bom samaritano, do filho pródigo. Exato, é o padrão. Mas e se essa for só a ponta do iceberg? O material que a gente tem hoje propõe uma ideia fascinante. E se o Antigo Testamento for, na verdade, o grande livro de códigos para entender as parábolas do Novo? É uma ótima forma de colocar. As nossas fontes são de uma obra de 1890 que mergulha a fundo nisso, nos milagres e parábolas do Antigo Testamento. E a nossa missão aqui é testar essa teoria, ver se a gente consegue decifrar esses códigos. E a nossa análise de hoje é quase uma investigação mesmo. A tese central do material é que o método de ensino por parábolas não foi de forma alguma uma invenção do Novo Testamento. Ah, então já existia. Já existia e era uma linguagem assim profundamente enraizada na cultura e na literatura hebraica. O interessante é que o termo hebraico mashal, que a gente costuma traduzir como parábola, tem um campo de significado muito mais vasto, sabe? Mais vasto como? Ele pode ser um provérbio curto, uma alegoria super complexa, um discurso figurado, até um enigma. É um jeito de comunicar que força o ouvinte a pensar, a conectar os pontos. Então quer dizer que quando Jesus contava uma parábola, a multidão não estava pensando, uau, que método de ensino inovador. Para eles, era uma forma familiar de discurso. Exatamente, era isso. Ele estava usando uma ferramenta que já fazia parte do repertório cultural deles, mas, claro, elevando a um nível de mestria incomparável. Entendi. E é aí que a conexão entre os testamentos fica explícita. O material argumenta que a mesma mente que inspirou os profetas do Antigo Testamento é a que fala através de Cristo. Então, os padrões se repetem. É quase como se houvesse uma assinatura estilística divina ao longo de toda a Escritura. Ok. Vamos procurar por essas assinaturas, então. Quais são as pistas mais óbvias que conectam as duas narrativas? Olha, as pistas mais claras são os ecos, tanto verbais quanto temáticos, que são muito diretos. O material dá exemplos excelentes. Pensa na famosa parábola da casa construída sobre a rocha, lá em Mateus. Sim, clássica. Uma imagem poderosa, né, sobre ter um alicerce firme na vida. Mas essa imagem não surgiu do nada. Para qualquer ouvinte judeu atento da época, ela ecoaria imediatamente o cântico de Moisés em Deuteronômio capítulo 32, onde Deus é chamado repetidamente de a rocha. Ah, então não é só uma metáfora genérica de, sei lá, de firmeza. É uma referência direta, quase um link. Exato. Jesus estava basicamente dizendo: aquele Deus que Moisés chamou de a rocha, o alicerce de Israel, sou eu. Construam suas vidas em mim. Precisamente. Ele está se inserindo numa conversa teológica que já durava séculos. Outro exemplo, assim, gritante, é a parábola dos lavradores maus. Aquela em que os servos do dono de uma vinha são maltratados e mortos. Lembro. A estrutura dessa história é quase uma cópia carbono da parábola da vinha do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 5. Ah, da vinha de Isaías. Isso. A audiência teria reconhecido o padrão na hora. Eles sabiam que a vinha representava Israel. Jesus pega essa história conhecida e adiciona um clímax chocante. O envio do próprio filho do dono, que também é assassinado. Ele basicamente pegou uma história que eles conheciam de cor sobre a desobediência de Israel e escreveu um novo final, se colocando como protagonista trágico. O impacto deve ter sido enorme. Imenso. E ele faz isso de novo quando diz "Eu sou o pão da vida", ou quando se refere a si mesmo como o maná. Ele está se ligando à história do deserto. Direto, a história do maná no deserto, que sustentou o povo por 40 anos. Ele não está só criando uma nova imagem, ele está reivindicando ser o cumprimento de uma das histórias mais centrais da identidade de Israel. Entendi. E o material mostra que isso não são casos isolados. Existem centenas dessas expressões, títulos como fortaleza, refúgio, pequeno santuário, que formam uma ponte verbal, conceitual entre os dois testamentos. Isso muda a forma de ler as parábolas. Elas deixam de ser só historinhas com uma moral e se tornam parte de um diálogo muito maior. É fascinante. Mas e quando não há ação, nem pessoas?
O material sugere que até objetos inanimados, como uma construção, podem contar uma história. Confesso que isso é um pouco mais difícil de visualizar. Como que uma estrutura, como o tabernáculo, por exemplo, pode ser uma parábola? Essa é uma ótima pergunta, porque nos força a pensar de forma simbólica. O material propõe que o tabernáculo no deserto era uma parábola arquitetônica. Cada elemento, cada material, cada divisão do espaço, nada estava ali por acaso. Era um mapa visual da jornada espiritual. Um mapa? Como assim? Pensa na estrutura. Tinha 3 áreas principais. Você começava no átrio externo, onde ficava o altar do holocausto. Ali, o tema era sacrifício, expiação pelo pecado. O ponto de partida. Isso. O ponto de entrada, o reconhecimento de que para se aproximar de Deus era preciso lidar com a questão do pecado. Depois de passar pelo alto, você entrava no lugar santo. Certo. Lá dentro, a atmosfera mudava completamente. Havia a mesa com os pães da proposição, simbolizando comunhão e provisão, e o candelabro de ouro, a única fonte de luz representando a iluminação divina. E o final da jornada? O final era o Santo dos Santos, separado por um véu pesado, onde a presença de Deus habitava. Aquele era o destino final. Entendo. Então, o átrio é o sacrifício de Cristo. O lugar santo é a vida em comunhão com Ele. É tipo luz do mundo e pão da vida. E o Santo dos Santos é a comunhão final com Deus. Exatamente. Mas como a gente sabe que essa era a intenção original? O material dá alguma evidência de que as pessoas da época liam a construção dessa forma? Ou é uma reinterpretação posterior? Olha, a evidência está na consistência do simbolismo em todo o resto das Escrituras. O Novo Testamento, especialmente a carta aos Hebreus, pega essa estrutura e a aplica explicitamente à obra de Cristo. Argumenta que ele é o sacrifício definitivo, o sumo sacerdote e aquele que rasgou o véu, dando acesso direto à presença de Deus. Ah, então os próprios autores do Novo Testamento fizeram essa leitura. Fizeram, eles interpretaram o tabernáculo como uma profecia construída, uma parábola, em tecido, madeira e ouro. Falando em coisas que contam histórias, o material me lembrou de um caso incrível em Juízes, que é quase uma fábula de Esopo com implicações políticas pesadíssimas, a parábola das árvores. Ah, essa é uma obra-prima da sátira política. É contada por Jotão, o único filho sobrevivente do juiz Gideão, depois que o meio-irmão dele, Abimeleque, um homem ambicioso e violento, massacrou todos os outros 70 irmãos para se tornar rei. Uma história Terrível. E aí Jotão sobe num monte e grita essa parábola para o povo da cidade. E a história é que as árvores decidem que precisam de um rei, certo? Exato. Primeiro, elas convidam a oliveira, que é símbolo de unção, de luz, de paz, mas a oliveira recusa. Ela diz: deixaria eu a minha gordura, que honra a Deus e aos homens, para pairar sobre as árvores? Ela está ocupada demais sendo útil. Exatamente. Depois, elas convidam a figueira, símbolo de doçura, de prosperidade, ela também recusa. E por fim, a videira, símbolo de alegria, a mesma resposta. Todas as árvores nobres, úteis e produtivas estão ocupadas cumprindo seu propósito. Não querem dominar as outras. E é aí que entra o vilão da história. Quem que aceita o cargo? O espinheiro, uma planta inútil que não dá fruto, não dá sombra de verdade e só serve para arranhar e, no fim, para ser queimada. E o espinheiro aceita na hora. Claro. Com uma arrogância tremenda, ele diz: se de boa fé me ungis por vosso rei, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Uma promessa ridícula, né? Que sombra um espinheiro pode oferecer? Nenhuma. E então ele faz uma ameaça, mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. A alegoria é cristalina. As árvores nobres são os filhos legítimos de Gideão e o espinheiro imprestável é o usurpador Abimeleque. E a profecia no final, ela se cumpre. Tragicamente, sim. O material explica que a parábola de Jotão se torna uma profecia exata. Depois de um curto reinado de terror, o povo de Siquém se rebela contra Abimeleque.
Na luta que se segue, Abimeleque incendeia uma torre onde os líderes da cidade estavam refugiados, Meu Deus. matando cerca de 1.000 pessoas. O fogo realmente saiu do espinheiro. Mas no final, o próprio Abimeleque é morto de forma humilhante por uma mulher que joga uma pedra de moinho na cabeça dele. O espinheiro e os cedros que o apoiaram se destruíram mutuamente, exatamente como a parábola previu. É impressionante como uma ação pode ser uma parábola. O exemplo mais forte que o material traz talvez seja o sacrifício de Isaac. É um evento histórico, mas é classificado como uma parábola. Sim, e a própria carta aos Hebreus de novo nos dá essa chave de leitura. O evento físico, um pai disposto a sacrificar seu filho único e amado, se torna um tipo, um símbolo de uma verdade espiritual muito mais profunda, que se revelaria séculos depois. O paralelo é forte. É de arrepiar. Abraão leva seu filho ao Monte Moriá, Deus Pai envia seu filho ao mundo, Isaac carrega a lenha para o seu próprio sacrifício, Cristo carrega a cruz. Peraí, mas o paralelo não se quebra no momento mais crucial? Porque no fim das contas, Isaac sobrevive. Um cordeiro aparece e morre no lugar dele. Como o material lida com essa diferença fundamental? É justamente nessa diferença que reside o poder da parábola. O material chama isso de a divergência crucial. A história de Abraão e de Isaac estabelece um padrão, um princípio, o da substituição. Certo. Um inocente morre no lugar do outro. Isso, o cordeiro providenciado por Deus morre no lugar de Isaac. A história para ali. Mas ela aponta para um futuro onde a realidade seria ainda mais radical. No Novo Testamento, Cristo não é substituído por um cordeiro, ele é o cordeiro. Ah, entendi. A parábola em ação no Antigo Testamento nos mostra um modelo, mas o cumprimento no Novo vai até as últimas consequências. Isaac foi poupado, Cristo não foi. Entendi. A parábola antiga é como um trailer do filme. Mostra os temas principais, apresenta os personagens, mas guarda o clímax para a exibição final. E falando em clímax, o material destaca outra parábola em ação, que é uma obra-prima de psicologia e retórica. A do profeta Natã confrontando o rei Davi. Ah, essa é genial! É uma demonstração brilhante de como falar a verdade ao poder sem ser imediatamente executado. O contexto é que Davi cometeu adultério com Batseba e, para encobrir o pecado, arquitetou a morte do marido dela, Urias, um de seus soldados mais leais. Um pecado duplo, gravíssimo. Gravíssimo. E Davi, o rei poderoso, está isolado em sua culpa e arrogância. Como confrontá-lo? Natã não chega acusando ele diretamente. Isso seria suicídio. Exato. Ele usa uma história. Ele conta a Davi sobre 2 homens, um muito rico, com rebanhos imensos, e um muito pobre que tinha só uma cordeirinha, que ele amava como se fosse uma filha. Ok. Um dia, o homem rico recebe uma visita e, em vez de pegar um de seus próprios animais para preparar a refeição, ele vai lá, rouba a única cordeirinha do homem pobre e a mata. E Davi, que foi pastor na juventude, morde a isca completamente. Inteiramente. A injustiça da história o enfurece. Ele se levanta, indignado, e declara que o homem rico merece a morte e deve restituir a cordeirinha 4 vezes. Ele pronuncia a sentença com toda a sua autoridade real. Ele se torna o juiz do crime sem perceber que a história é um espelho. Exatamente. E nesse momento, com Davi encurralado pela sua própria sentença, Natã solta a frase que deve ter ecoado como um trovão no palácio. Tu és este homem. Uau, que momento. É um dos momentos mais dramáticos de toda a literatura. A armadilha retórica se fecha, a parábola contornou todas as defesas de Davi, seu orgulho, seu poder, e atingiu diretamente a consciência dele. Ele não podia mais fugir. E qual foi a reação? Imediata. Toda a fachada dele desmorona, e ele confessa: pequei contra o Senhor. A genialidade de Natã foi fazer o próprio réu pronunciar sua sentença antes mesmo de saber que estava em julgamento. Essa parábola das árvores é uma crítica política feroz, quase uma charge, mas o material leva essa ideia de mensagem viva a um nível ainda mais extremo, onde não é uma história que carrega a mensagem, mas a própria vida do mensageiro.
É aí que entram os profetas, né? E Ezequiel parece ser o caso mais radical. Sem dúvida. O que Ezequiel foi chamado a fazer entra na categoria do que a gente pode chamar de parábolas encenadas, ou teatro profético. Eram atos simbólicos, públicos e muitas vezes bizarros, sabe? Pensados para chocar a população e tornar a mensagem de juízo iminente impossível de ignorar. As ações dele eram a profecia. Eram a profecia. E que tipo de ações eram essas? O material detalha algumas. Sim, e são em extremas. Para profetizar o cerco de Jerusalém, Deus mandou que ele pegasse um tijolo de barro, desenhasse a planta da cidade nele e, em seguida, construísse maquetes de rampas e arietes de cerco ao redor do tijolo. Ele teve que encenar um ataque militar contra um tijolo. Exato, dia após dia, à vista de todos. Depois veio algo ainda mais estranho. Mais estranho que isso. Muito mais. Ele foi ordenado a se deitar sob o seu lado esquerdo por 390 dias seguidos, para simbolizar os 390 anos de pecado do reino de Israel, e logo depois deitar-se sobre o lado direito por 40 dias pelos anos de pecado do reino de Judá. Peraí, isso dá mais de um ano deitado imóvel em público? Exatamente. Isso é pesado. É quase uma arte performática de sofrimento. A gente pensa em profecia como palavras, mas isso é algo totalmente físico, visceral. E o impacto era justamente esse. Era tornar a profecia inescapável e tangível. Enquanto ele estava lá deitado, ele tinha que comer uma ração de pão mínima, feito com uma mistura de grãos de baixa qualidade, para simbolizar a fome que viria com o cerco. Terrível. E a ordem original que ele chegou a questionar era que ele cozinhasse esse pão sobre esterco humano para simbolizar a impureza e a degradação que eles enfrentariam no exílio. A angústia do profeta era uma prévia em miniatura da angústia da nação. As pessoas não estavam só ouvindo sobre o juízo. Elas estavam vendo o juízo se desenrolar no corpo do profeta. Fica impossível ignorar uma mensagem assim, né? Não é um sermão que se pode esquecer ao sair do templo. É uma imagem que fica gravada na mente. E ele não foi o único a fazer isso, certo? De forma alguma. Jeremias também era um mestre do teatro profético. O material cita alguns exemplos. Ele comprou um cinto de linho novo, usou por um tempo, e depois Deus o mandou escondê-lo numa fenda de rocha. Quando ele voltou, muito tempo depois, o cinto estava podre, mofado, completamente inútil. E qual era a mensagem? O povo de Judá, que deveria estar preso a Deus como um cinto na cintura, havia se tornado podre e inútil por causa da idolatria. Em outra ocasião, ele comprou um vaso de barro, reuniu os anciãos da cidade e, depois de proferir uma profecia de destruição, espatifou o vaso no chão, dizendo que assim Deus quebraria a nação, de uma forma que ela nunca poderia ser consertada. Era um microfone e um telão em uma época que não tinha nenhum dos dois. Depois de tudo isso, fica claro que o Antigo Testamento está longe de ser só um livro de leis e crônicas históricas. É uma tapeçaria tecida com uma linguagem simbólica riquíssima. É muito rica. E que prepara o terreno para o que viria depois de uma forma muito mais artística e integrada do que eu imaginava. Exatamente. Essa exploração desafia aquela visão simplista de um Antigo Testamento literal e primitivo contra um Novo Testamento figurativo e sofisticado. O que a gente encontra é um método de ensino consistente, criativo e multifacetado, que usa todas as ferramentas disponíveis, sabe? Narrativa, poesia, arquitetura e até o drama encenado na vida de uma pessoa. Para fechar nossa análise, o material nos deixa com uma última imagem que é quase um enigma. É uma pequena parábola do livro de Eclesiastes. A história de uma cidade pequena, sitiada por um grande rei. E a cidade é salva não por um exército, mas pela sabedoria de um homem pobre. Sim, eu lembro dessa passagem. Só que, depois que o perigo passa, ninguém se lembra daquele homem pobre. Ele é completamente esquecido. A obra original aplica isso diretamente a Cristo, que salvou o mundo com sua sabedoria, mas foi rejeitado e esquecido por muitos. E essa pequena história esquecida nos deixa com uma pergunta provocadora para refletir. Se essa pequena anedota em Eclesiastes pode ser lida como uma parábola tão profunda, quantos outros relatos,
Quantos outros provérbios ou eventos históricos aparentemente simples no Antigo Testamento são, na verdade, parábolas esperando para serem decifradas? Que outros padrões e ecos de histórias futuras podem estar escondidos à vista de todos, apenas esperando que a gente ajuste o foco para vê-los?